A ideia era fazer nascer algum tipo de subsídio para quem iria enfrentar essa nova realidade complexa que nasce bastante por conta da aplicação da Constituição Federal de 88. Vale aqui um destaque importante que talvez vocês concordem comigo ou digam, isso não tem tanta relevância assim, mas, enfim, a nossa Constituição é de 88. De 88 até 2003, a Constituição foi interpretada por um Supremo Tribunal Federal com membros indicados ainda pela ditadura militar. O último ministro do Supremo Tribunal Federal indicado pela ditadura foi o ministro Moreira Alves, que se aposenta 15 anos depois da promulgação da Constituição Federal Brasileira. O que certamente nos mostra que a interpretação ainda era uma interpretação sob a égide do ordenamento jurídico anterior. A gente começa a se destacar daquela interpretação um pouco mais conservadora a partir da renovação do Supremo, que não foi uma renovação profunda, mas uma renovação efetiva. A gente poderia fazer uma comparação com a Espanha. A Espanha ela teve a aposentadoria de todos os ministros, de todos os juízes da Suprema Corte. Eu não sei, Oscar, se essa seria uma motivação para se pensar nesses novos subsídios a partir de meados dos anos 2000. Acho que isso explica um pouco o 5-5 também. Me agrada muito o 5-5. Ao contrário de muita gente, né, eu fiquei muito contente de... Eu acho que o 5-5 é a própria definição do direito. E de um direito pós-moderno, vamos dizer aí, pós-Constituição de 88. Né? Exatamente porque mostra essa multiplicidade de entendimentos e a incerteza, quer dizer, o grau de incerteza do mundo moderno que nós vivemos. Né? E o exemplo típico aí dessa discussão sobre a lei da ficha limpa, né? E olha que a incerteza aí em cima do 5-5 está sobre 2 ou 3 artigos da Constituição Federal. Né? E a gente lendo aí os votos dos 5 juízes favoráveis ou contrários, a gente fica dividido, ou seja, os argumentos são muito bons e mostra isso que o professor Arnaldo falou muito bem da construção do direito que é tema do nosso trabalho de pesquisa aí, né? Da construção do direito por parte dos operadores do direito, tanto juízes como autores e advogados, ou seja, então, acho que o 5-5, se alguém perguntar o que é o direito, hoje eu digo, o direito é o 5-5. Agora, no regime militar, você não tem 5-5, você tem 11-0. Agora, o que você quer, o 5-5 ou 11-0? Eu fico com 5-5. Acho que o 5-5 é melhor. Mais a cara das mudanças, né? É o placar dos grandes jogos de futebol dos anos 50. 11-0 seria um. Agora, certamente a gente tem uma questão a ser posta, né? Porque ao passo que no Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz Fux declara aos jornais, e aí a importância de legitimar a decisão judicial, que a gente não via até recentemente, né? O Supremo Tribunal Federal busca, apesar de ser um órgão não eleito diretamente pelo povo, busca a legitimação quando vai à mídia justificar a sua posição. E o ministro Luiz Fux foi à mídia para dizer, não, embaixo da toga bate um coração de homem, né? Ora, para mostrar que ele protegia a minoria, seria uma posição contra-majoritária, porque afinal de contas existe lá o artigo 16, existe o princípio da legalidade, existe o princípio da anualidade. Algo que foi solenemente ignorado no julgamento da DPF 153, que discutiu a lei da anistia. Nesse caso da lei da anistia, a minoria foi isolada. Né? Ali não bate coração do homem. Ali foi simplesmente ignorada a minoria. Você vai decidir pela força da maioria, porque o argumento principal houve um acordo em 1979, e desse acordo nasceu a lei da anistia. Não foi uma autoanistia, como se diz lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então a gente precisa identificar, a meu ver, e gostaria de ouvir a opinião de todos, identificar a importância desse 5-5, mas também identificar a importância da coerência. O 5-5 é importante, desde que haja uma coerência depois nas decisões. Se for uma decisão
casuística, pontual, ela simplesmente, né, se perde no mar. É aquela história da jurisprudência, né? A jurisprudência ela se faz justamente sobre o caso, sobre o fato, né? Historicamente é assim. Então, uma resposta possível seria essa. Bom, mas cada caso é um caso, né? Mas eu concordo plenamente com você, Vedovato. Eu também acho isso, né? E aqui é claro, a soberania popular, né? A soberania popular, muito bem, o povo está representado no Estado Democrático de Direito pelo Estado, tá? Então, o povo é soberano através do Estado. Agora, quando o povo resolve ser soberano através do Estado, por meio de um veículo produzido pelo Estado, bom, isso também é passível de discussão. Evidente que é. Então, aqui também eu não estou fazendo nenhuma defesa do tipo totalitário ou ditatorial, muito longe disso, mas muito longe disso. Né? O que eu estou tentando fazer aqui é uma crítica com relação à burocracia do Estado, quer dizer, uma crítica com relação... Seria um instrumento de luta, né? Claro, a iniciativa popular, agora, ali colocada, me parece, numa leitura sociológica, me permita, Arnaldo, me parece que aquilo lá é muito... No caso da claro que isso pode ser, bom, opinião, juízo de valor, fazer o quê? Quer dizer, mas me parece que no caso dessa questão do ficha limpa, é muito mais isso, sabe, Oscar? Quer dizer, é muito mais um veículo de resistência, inclusive, popular, né? Agora, saber identificar isso, né, e dizer que é uma coisa ou outra, bom, claro, você corre um risco, é um risco, né? Bom, mas eu prefiro correr esse risco, como diz a Hannah Arendt, né, no livro On Revolution, né? Se o mundo não tivesse se tornado platônico, né, se o mundo político não tivesse se tornado metafísico, né, e corresse o risco da política real, inclusive de matar um homem da estatura de Sócrates, né, talvez os homens tivessem aprendido a fazer política. O problema é que eles jogaram pro Estado, né, como se o Estado fosse o pai de todos. É a terceirização. Esse que é o problema, né? Você terceiriza a discussão. É só para lembrar o 5x5 que o Oscar Realmente. colocou. Se o Supremo Tribunal só se lembra da lei, da letra da lei, né, então o Supremo se torna desnecessário, né? Porque a função do judiciário é interpretar a lei de forma a produzir justiça, né? Eu acho que saber o que é justiça, esses dois valores, né, direito e justiça, que deviam caminhar juntos, né, a gente percebe que muitas vezes caminham separadamente, né? Então, no caso em questão, o Supremo Tribunal cumpriu a lei, mas no meu caso não fez justiça. E uma pergunta simples, né? O que é a justiça? O que é justiça? Quer dizer, não fez justiça. Porque, inclusive, o próprio Supremo deixa, assim, a pairar a suspeita de que outros questionamentos a respeito dessa lei podem vir, fazendo com que ela se torne nula. Tem uma resposta clássica então, para esse, isso, né? Certamente Vox populi, vox dei. Né? Quer dizer, a justiça é a palavra do povo. Aí vai cair naquilo que o Oscar falou. Muito bem, então o povo escolheu o Tiririca com 1.600.000 votos. E você quer tirar o cara de lá, pô? Que história é essa? Então, aí entra outras variáveis. Tá aí né? A questão da mídia, a questão da falta de educação política. Né? Mas a mídia está por trás também do projeto Iniciativa Popular. Ou não? E por isso que eu faço uma pergunta simples. Eu acho que não. O que é justiça? Como que a gente... O Kant já dizia que a humanidade está em busca do conceito de justiça e até hoje não chegou a esse conceito. Se dizia isso em 1780 e tantos, né? É o horizonte. Vamos reproduzir a dúvida kantiana, né? Não sabemos o que é a justiça, é um mistério, né? É o horizonte. A gente só caminha. Seria a coerência, né? Que você fez referência à coerência aí, né? Mas se o direito é política, como falou o Arnaldo, né? Se o direito é política... Eu acho que o direito ele segue a estrutura do modo de produção capitalista.
O direito é superestrutura. Não há um sistema jurídico neutro. Porque tá sempre, o sistema jurídico sempre está correspondendo aos interesses dos mais fortes. Portanto, daqueles que são os donos das forças. E no Brasil você consegue muitas vezes pessoalizar isso, né? Quem é o mais... Você dá nome para o cara. Esse aqui é o mais forte. Aí, tira o tema dele. É só ver que as camadas pobres da sociedade têm uma negação de cidadania, são até criminalizadas, né? Hoje que é a questão são da seletividade classes penal. criminosas e perigosas. Né? Os movimentos sociais populares estão sendo criminalizados pela própria mídia. E a gente poderia concluir, então, que não há condições de haver essa sintonia por conta da estrutura econômica e do papel do direito nessa sociedade? E a gente não conseguiria fazer que a sintonia existisse, ou seja, a sintonia entre o que quer a população e o que decide o juiz? Isso será bastante comum acontecer, ou seja... Para mim isso é muito nítido, para mim isso é muito claro, seja por uma análise do tipo marxista, seja por uma análise do tipo... bom, acho que do Agamben, do George Agamben, né, que se utiliza de outras fontes, inclusive a marxista. Para mim isso é muito claro, né? Como eu falei, eu acho que o Estado ele está muito distante, né, do povo. Quer dizer, bom, aí você vai falar, mas o que é povo, meu filho, né? Bom, se a classe média que tem um valor moral não se identifica com o povo, né? O que é povo? Se os movimentos sociais organizados, se o MST tenta, enfim, garantir o seu espaço de luta, isso não é povo, então o que é povo, sabe? Aí ficam duas perguntas, o que é povo, o que é justiça? Claro, mais uma pergunta. E chama a atenção, para tentar fazer esse nosso fechamento, estamos caminhando ao final, chama a atenção algumas campanhas que aparecem na mídia hoje, feitas diretamente por órgãos do Judiciário, especialmente o Conselho Nacional de Justiça, que tenta, de alguma maneira, buscar a legitimidade que antes não era necessária. Porque vê a importância de tentar, pelo menos aparentemente, trazer que essa sintonia, ou trazer para a mesa, né, a necessidade da sintonia, mesmo que ela não aconteça na realidade, né? Eu queria agradecer aos professores que estão aqui à mesa para essa discussão, agradecer à TV PUC pelo espaço que foi aberto e agradecer a você que está nos ouvindo, né? Agradecer textualmente ao professor Arnaldo Lemos, professor Oscar Melim, professor Glauco e aguardamos para o próximo programa Campinas, os Desafios da Metrópolis, esperando que esse tenha sido bastante elucidativo. Obrigado.